Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior. Vamos falar hoje do caso BES e das investigações que têm sido levadas a cabo pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o novo banco e das declarações de alguns capitalistas da nossa praça relativamente às suas dívidas ao BES e ao novo banco. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma e peço-lhes, como sempre, que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. E muito boa tarde à Lígia, à Luísa, ao Mário, ao Afonso e agradecendo-lhes mais uma vez por estarem presentes neste programa. Então, para falar sobre estas questões, eu vou começar pelo Mário, que é jurista e tratando-se em grande parte de um caso de polícia, de um caso de justiça, ele saberá muito bem abordar esta questão de BES, do novo banco e tudo aquilo que tem girado à volta desta Comissão Parlamentar de Inquérito ao novo banco. Peço-te então que digas a tua visão sobre o assunto. Bem, a minha preocupação central é fazer com que os nossos ouvintes percebam esta questão para ficarem devidamente informados, antes do mais, informados sobre esta matéria. E não, nada melhor do que fazer uma certa cronologia para as pessoas perceberem exatamente o que se passou no BES e depois que deu origem ao novo banco, que foi, como sabem, consequência da divisão entre um banco bom e um banco alegadamente mau. Ou seja, foram separados os ativos tóxicos para o chamado banco mau e os ativos financeiros considerados importantes, mas solváveis, ou alegadamente solváveis para o novo banco. Esta foi a solução encontrada. Isto ocorreu em 2014, estaríamos no fim de julho de 2014, creio eu que numa quarta-feira, e já se esperava um rombo muito forte no BES e que revelavam uma dívida já muito elevada de prejuízos, melhor, não é dívida, era prejuízos na ordem dos 3,6 mil milhões de euros, isto naturalmente em 2014. E então, é nessa altura que surge esta solução, que foi a de separação dos ativos do banco. Os maus, tóxicos, para um lado, para o banco mau, e os bons, ou alegadamente melhores, para o chamado novo banco. O que é que aconteceu? O governador do Banco de Portugal, na altura, o Dr. Carlos Costa, no meu entender, sabia já há muito da situação do BES. E sabia há muito tempo que isto ia redundar num prejuízo imenso para, eventualmente, o erário público. E, portanto, mas foi criado um mecanismo ou uma solução para que, alegadamente, não houvesse
prejuízo para os contribuintes, mas um encargo para a restante banca financeira. Ou seja, foi criado o chamado Fundo de Resolução, que não era nem mais nem menos que um fundo criado para acudir à injeção de capital no novo banco sempre que dele necessitasse. Muito mais tarde, o que é que acontece? O banco novo, o novo banco, foi capitalizado em cerca de 6,9 mil milhões de euros e foi vendido posteriormente a um fundo chamado Lone Star. Este fundo adquire um novo banco já muito depois de 2014. Portanto, adquire, eu não sei ao certo qual é a data da realização do contrato de promessa, mas creio que foi em 2017. Foi. Não, o contrato de promessa foi em 2015 e o contrato definitivo foi em 2017. Em 2017. Pronto. Posto isto, o que é que acontece? Vem-se paulatinamente a saber que muitos dos ativos que estavam no novo banco, ou no chamado Banco Bom, afinal são tóxicos. Muito tóxicos. Aparece-nos uma peleia de capitalistas, ou enfim, o que queiramos chamar, com dívidas monstruosas ao novo banco. E o que é que qual é a forma de lidar que eles encontraram para lidar com estas dívidas? Foi através de um processo chamado reestruturação da dívida. E eu vou explicar aos ouvintes o que é isto da reestruturação da dívida. A maior parte dos ouvintes saberá, por exemplo, o que é uma letra de câmbio. Uma letra de câmbio é assinada e tem um vencimento, ou seja, pagarei no futuro, a 6 meses, a 1 ano, o que for, determinada quantia. E, portanto, eu assino um título, que se chama letra, que pode ser executado. Chegando ao vencimento, ou a pago, e a dívida fica saldada, ou a reformo, ou seja, a reformo ou dando uma percentagem e fazendo nova letra com novo vencimento, ou até não pagando nada e reestruturando ou reformulando, assinando nova letra com prazo de vencimento posterior. No fundo é isto, a reestruturação das dívidas, o que tem acontecido é isto. Daí que nós, por exemplo, tínhamos ouvido o Sr. Luís Filipe Vieira, na comissão de inquérito, a dizer que não deve nada ao novo banco, porque as dívidas vencem-se em agosto e até agosto ele não deve nada. E se chegar a agosto e não pagar, torna a reestruturar a dívida. Ou seja, torna a prolongar o vencimento da dívida e, portanto, continua a não dever nada ao novo banco. Foi exatamente o mesmo esquema, a mesma artimanha de que se serviu o João Berardo. Exatamente igual. E, portanto, eu acho isto criminoso, desde logo pelo facto de o sistema permitir uma coisa destas. O sistema bancário permitir uma coisa destas é algo de criminoso em si. E é incrível como o governador do Banco de Portugal, de então, chamado Carlos Costa, sabia perfeitamente dos desenvolvimentos desta situação e deixou isto protelar-se até uma altura em que não havia outra saída, senão resolver o banco e criar estes dois, banco tóxico e banco bom, que afinal não é bom. Afinal é muito pouco bom. Pronto, e isto para mim é criminoso. O sistema que permite isto é criminoso. Nós assistimos agora, quando foi da audição de alguns
destes devedores na comissão de inquérito a coisas absolutamente caricatas e ridículas que envergonham qualquer cidadão e que, mais do que envergonham, revoltam os cidadãos contra este sistema, contra o sistema que permite esta promiscuidade e, sobretudo, que permite esta impunidade. De resto, aliás, e para não me alongar muito mais, o senhor Luís Filipe Vieira nem sabia o que são imparidades. E eu quero explicar aos ouvintes o que são imparidades. Imparidade é isto. Eu tenho aqui um copo e este copo está no banco por um valor de 10 euros. Mas na realidade, porque já está esbotenado, está estragado, está usado, não vale 10, vale 1. E portanto eu tenho aqui uma imparidade de 9 euros. Ou seja, o meu copo que está no banco por um valor de 10 euros, afinal só vale 1. Isto é que é imparidade. E, portanto, para já eu ficava só por aqui, reservando para a segunda parte. Eu gostaria que falasses também, para além do descaramento que já falaste, já abordaste brevemente, no caso do Luís Filipe Vieira, do Muniz da Maia, não se lembrava, e depois de tantas dívidas que foram ao ar, dívidas ao novo banco, mas gostava que falasses também das vendas, porque houve ali negócios ativos. E mais do que isso, pior, houve até. Houve ali uma dívida, foi reduzida em 10%, foi reduzida para 10%, melhor dizendo, do seu valor. Depois foi vendida pelo Luís Filipe Vieira ao Rei dos Francos, por 10% do seu valor. O pior de tudo não é isso. Vamos lá ver. E pior que eu digo já agora, eu gostava que também abordasse outra questão. É o próprio banco, o António Ramalho, vende imóveis por 1/5 ou menos ainda. Mas aí, nesse particular, temos que entrar com uma situação. Eu não sou demagogo, vamos lá ver. Estou na política, mas sem demagogia. Nós temos que ver o valor real dos bens. E eu, quando falo em imparidades, estou a falar exatamente disso. Se eu tenho um bem no banco, que vale, imagino um terreno que vale 3 milhões de euros, eu tenho que saber se esse terreno vale mesmo os 3 milhões de euros ou não. Pode valer metade, pode valer 1/5, pode valer 1/10. Agora o problema é este. É saber com que critério é que foram alienados esses bens por 1/5 ou metade, 1/3, 4/5 do preço porque estão nos balanços. Isto é que é preciso saber, porque é por aí que se vai perceber se existe ou não crime. Aí, isso é a pedra de toque. Agora, também queria dizer uma coisa. É que pior do que isso, houve dívidas de empresas que foram adquiridas por outras empresas cujos donos eram os titulares passivos das dívidas primitivas. Isto aconteceu, isto é inacreditável. Como é que isto é possível? Como é que isto é uma burla autêntica? E, portanto, eu não queria alongar mais, porque senão depois o programa fica quase só comigo e eu gosto muito de ouvir a Lígia, o Afonso e a Luísa sobre estas matérias, mas só para terminar, 5 segundos, para saudar a Lígia, que foi mãe há 21 anos e que merece um beijinho muito grande de nós todos. Muitos parabéns para o Pedro e muitos parabéns para os progenitores e especialmente para esta mãe fantástica que o Pedro teve a sorte de ter. Obrigada. Obrigada, Mário. Então, eu passo agora para o Zé Afonso, para ele nos dar a sua visão desta confusão enorme, deste caso de justiça, caso de polícia, que é o BES e o Novo Banco. Muito bem.
Antes de mais, faço minhas as palavras do Mário, estas últimas palavras, também para me associar hoje a esta feliz coincidência do dia de Nossa Senhora e uma das Nossas Senhoras ter sido mãe há 21 anos de um rapagão, não é? E, portanto, que sejam muito felizes e parabéns e uma feliz coincidência. Obrigado. Pegando as palavras do Mário sobre o conceito de imparidade, eu fui buscar aqui uma definição que ajuda e que explica a definição mais simples que encontrei de imparidade é esta, para não entrar em termos muito técnicos. Diz assim: numa linguagem corrente, diz que um ativo fixo, tangível ou intangível, está em imparidade quando a quantidade recuperável é inferior à quantidade escriturária. Exatamente como o Mário estava a dizer. Está no balanço por 1 milhão de euros e depois, de facto, aquilo vale 100 mil euros. É o exemplo do copo. Portanto, o Mário estava a dizê-lo muito bem e, portanto, esse é um dos problemas, mas não é o único. Ora bom, eu não me vou deter, nós já falámos abundantemente sobre este triste tema. Eu preparei aqui alguns aspectos que me pareceram relevantes sobre o mesmo. Ora bom, e esta questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, a política e a justiça andam aqui a funcionar de um modo paralelo, embora se calhar a política esteja com uma velocidade mais rápida, é mais fácil, porque não tem que a obtenção da prova ou a necessidade de prova aqui é mais célere do que na justiça, que a prova é uma coisa de facto mais... Os objetivos são diferentes e, portanto, percebe-se. Mas isto vai mostrar uma coisa que a mim me preocupa particularmente. Isto vai mostrar a fragilidade da nossa real economia. Vai mostrar que nós temos um clube de chamados empresários, que é o clube de chamaria dos que devem acima dos 100 milhões. Os das centenas de milhões, quer dizer, isto os tipos que devem à banca acima das centenas de milhões. Isto é um clube à parte. E que estas coisas, eu ouvi até alguém dizer numa destas comissões que isto eram pessoas que se conheciam, assim um bocado aquela ideia que são os créditos feitos à mesa. E infelizmente a ideia que dá deste processo, e eu aqui estou a falar a título pessoal, mas a ideia que o comum dos cidadãos me parece ter é que isto são os créditos feitos e que há aqui uns senhores que têm um grau de exigência, se calhar na análise dos seus créditos, ou tiveram pelo menos em tempos idos, que qualquer um de nós, quando solicita um crédito, seja a nível empresarial, seja a nível particular, as coisas são esmiuçadas, é-lhe pedido, e há aqui uns senhores que, pelos vistos, com um palheiro, conseguem financiamentos de centenas de milhões de euros. E isto mostra um descrédito para os próprios, em primeiro lugar, para o sistema bancário, que isso me preocupa bastante, mas também acaba por descredibilizar, porque acontecem coisas tão caricatas e comportamentos tão caricatos nestas comissões parlamentares de inquérito, e recordo que a primeira, já lá vão uns anos em que se notabilizou nomeadamente o Nuno Melo do BPN, isto vem pôr a nu, é bom que as pessoas saibam, mas isto também me entristece porque isto vem pôr a nu a fragilidade das nossas instituições, das nossas empresas, no fundo aquilo em que nós devíamos acreditar em Portugal. Eu, enquanto português, sinto-me muito triste viver num país que temos líderes, e líderes de clubes de futebol, e desde grandes empresas, etc., e de bancos, que já foram, que tiveram estes comportamentos. Eu espero que isto ao menos sirva, praticamente, para que não se repita. Também há aqui um sinal engraçado. Há um partido que é sempre muito célere a apontar o dedo aos outros, mas neste caso, e nomeadamente o do Luís Filipe Vieira, acho que eu me tenha lembrado, o Chega ainda não se pronunciou. Eu também estou curioso por saber a posição do Chega sobre esta matéria. Portanto, bem visto! Isto é um país de primos e primas, como eu lhe costumo dizer, é um país pequeno e mostra de facto a nossa pequenez. Muitas tias, muitas tias. E, portanto, e aqui então em Lisboa esta pequenez é muito, as pessoas vivem de facto muito próximas, ali numa comunhão muito particular. Eu, desculpem, não tenho nada contra Lisboa, hoje até tenho a minha prova de amor a Lisboa, aqui com a minha simpatia clubística, mas infelizmente isto vem a pôr a nu uma pequenez muito grande do nosso país. O Sporting é clube de Portugal, não é de Lisboa. É um grande clube de Portugal. O Benfica é que é de Lisboa. Só. Exatamente.
O Mário fala aqui, o conceito da reestruturação das dívidas, também importa reter aqui um minuto sobre isto. Uma dívida diz-se reestruturada quando uma pessoa tem, sei lá, a nível micro, um cartão de crédito, um plafond ordenado, prestações de um crédito pessoal em atraso, e então agrega-se aquilo tudo, a pessoa compromete-se a passar num determinado prazo e agrega-se aquilo tudo, faz-se uma reestruturação e combina-se um novo prazo e a pessoa começa a pagar uma nova prestação ou paga só no fim do prazo, mas a pessoa continua a dever, pode não estar em incumprimento, mas isso é uma reestruturação. No caso do que me pareceu do Luís Filipe Vieira, ele faz uma coisa diferente. Ele, pelos vistos, propõe-se que o novo banco fique sócio das empresas dele. E, portanto, é uma coisa totalmente diferente. É ficarem com o capital de uma coisa, e aí pode valer muito ou pode valer pouco. Ele acha que daqui a 15 anos conseguiu liquidar tudo, que as coisas vão correr muito bem. Eu não sei se vão, se não, neste momento ninguém sabe. Portanto, no fundo, ele não fez reestruturação nenhuma. O que ele está a chamar o novo banco, ou está a tentar chamar o novo banco para o capital das suas empresas e assumir o risco de passar a ser sócio dele. É uma coisa um bocado diferente de se reestruturar uma dívida no sentido clássico e bancário do termo. E há aqui um aspecto neste tudo, o Mário fez a historiografia, não vale a pena termos sobre isto, mas há aqui um aspecto e há aqui alguém que também está num papel muito complicado e que eu acho que vou reservar-me para a segunda parte do programa para falar nisto, mas o Partido Socialista e o António Costa começam a ter alguns problemas. Eu acho que vai ter um final de mandato complicado, porque o António Costa é um homem muito, muito tático, muito esperto, muito inteligente, com muita tática política, mas vai ser vítima do seu próprio veneno. Esta coisa de colocar Mário Centeno no duplo papel de ministro há aqui um problema muito complicado para o próprio Mário Centeno, com todo o respeito, com todo respeito técnico, etc., mas Mário Centeno está aqui num papel muito complicado. Foi ele, e o Mário disse, e foi em 2017, que em 2017 assina como Ministro das Finanças o contrato com a Lone Star, e hoje é o regulador. E, portanto, Mário Centeno tem aqui um duplo papel que é muito complicado de se aceitar que a mesma pessoa seja a mesma pessoa em dois papéis diferentes. E quando se está a avaliar, desculpa interromper, mas estes factos. Responde sobre a recondução do Dr. Jorge Costa. Mário, depois voltarás a falar. Vais ter uma outra oportunidade. Vais ter a oportunidade de responder a esta provocação, mas isto é um facto. É verdade, todos os partidos o dizem, que de facto Mário Centeno está aqui num papel muito difícil de explicar. Agora, enquanto governador, falar do Mário Centeno que foi ministro. Mas olha, ele, portanto, ele não cumpriu só o contrato de promessa feito pelo Passos Coelho. Se o fez, é um palhaço. Então ele assina. Desculpem lá. O contrato de promessa é feito em 2015. Foram vocês que disseram que em 2017 é que foi assinado o contrato definitivo. Então não houve tempo para renegociar. Então ele assina de cruz o que o Passos deixou. Eu já sabia. Aliás, eu tinha dito à Luísa que o vosso discurso ia ser a culpa foi do Passos. Eu já sei que tudo que acontece a Portugal ainda continua a ser a culpa do Passos. O contrato de promessa foi do Passos. Mas neste momento, o que me parece sobre a questão do novo banco é que isto tem que ser visto. O Tribunal de Contas tem que ser ouvidas as conclusões que o Tribunal de Contas está a fazer. Todas as entidades que estão neste momento a analisar o Tribunal de Contas têm que ser tiradas consequências. Eu acho que o que está a acontecer deve ser analisado superiormente e de uma forma... E tirar-se... O problema de Portugal é que nós falamos, mas estamos a falar de factos que começaram em 2014, andamos sempre aqui na paz dos anjos e os anos vão passando e ninguém é responsabilizado por nada. Há uns que são os contribuintes, os que ficam desempregados, e esses são sempre responsabilizados, são as vítimas verdadeiras deste sistema podre que nós vivemos. E, portanto, eu espero que de uma vez por todas isto venha, por um lado, pôr a nu a situação que vivemos, a mesma não se repita, mas que os culpados não se fiquem a rir de nós. Porque o que dá a sensação, e o que o Sr. Luís Filipe Vieira, o Muniz da Maia, ou seja, lá quem for, tem dado, é a sensação que vivem num mundo à parte, que são os sujeitos muito mais espertos que os outros, e nós, os contribuintes,
os que ficamos como eu há 10 anos ou mais sem aumentos salariais, os que ficamos como eu e muita gente, na banca há muita gente ainda com salários por receber, que tiveram cortes salariais. Os funcionários públicos tiveram cortes salariais à conta desta gente que se ri de todos nós. Isto é que eu não quero que se repita neste Portugal. E também deixarem de dizer uma coisa, eu há bocado fiz uma provocação só para terminar, mas nunca confundamos uma coisa. Não vale a pena entrarmos aqui na discussão se foi o Carlos Costa, se é o... Não, os culpados a supervisão tem um papel, mas não vamos confundir o polícia com o criminoso. O criminoso é que tem que ser detido e não o polícia. E, portanto, é verdade que a regulação e que muitas vezes a supervisão não esteve bem, mas os primeiros responsáveis e aqueles que ainda hoje continuam a ter práticas muito suspeitas e muito difíceis de explicar ao comum dos cidadãos, esses sim é que têm que ser chamados à perna e não só os supervisores. É que nós muitas vezes viramos contra os supervisores e até nos esquecemos de quem de facto continua a fazer coisas difíceis de explicar. Para agora é... Luísa, então, o supervisor não tem culpa no meio disto tudo. Ele não tinha o dever, o supervisor não só do Banco de Portugal, mas até da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que até permitiu o aumento do capital do BES, quando todo o mundo já sabia que aquilo estava falido. E essas coisas acontecem sem haver qualquer razão por trás. Depois, o que é que está a acontecer? O novo banco pode continuar em roda livre como está neste momento e os portugueses a meterem lá dinheiro e o novo banco a fazer aquilo que entende do dinheiro dos portugueses. Mas o que é que faz o Ministério Público contra esses artistas do género do Muniz da Maia e do Luís Filipe Vieira e companhia, e dos que reestruturam ou por isso simplesmente lhe perdoam dívidas que não perdoam ao comum cidadão, porque costuma dizer-se que o comum cidadão, se deve 100 mil a um banco, tem um grave problema. Se deve 100 milhões, o problema tem no banco, não é? Luísa. Então, eu começaria precisamente pela primeira por a tónica no seguinte. Nós temos aqui, portanto, já foi aqui um bocadinho todo o processo, como aconteceu, como surgiu no banco, portanto, esta necessidade de salvar os ativos bons dos tóxicos e, portanto, do novo banco ser aqui o banco bom. Isto estamos a falar na altura de 2014. Chegados a 2021, nós percebemos que bom não é nenhum. E, portanto, estamos aqui nessa grande conclusão. E isto porquê? Porque muito passou, e até respondendo aqui já algum repto, em relação à decisão que foi tomada na altura de fazer a resolução e não liquidação do banco, quando o problema surgiu inicialmente do BES, quando estávamos com a crise do BES, e na altura a decisão passaria por ser, portanto, feita uma liquidação ou uma resolução. E na altura, então, Passos Coelho, o governo do PSD e do CDS, juntamente entenderam por bem optar pela resolução, também segundo o documento da Comissão Europeia, que aprovou precisamente essa decisão da resolução, porque tínhamos em causa o terceiro maior banco português. E, portanto, esta seria a opção pela resolução, seria a opção menos onerosa. Contudo, há também aqui um processo longo que foi efetuado, não é? Há um processo longo que é efetuado ao longo dos anos, em que nós, como eu dizia, em 2021, percebemos que há injeção de capital, percebemos que houve estas vendas, chegamos a um momento que é agora, e o que é que nós vemos? Vemos uma comissão de inquérito que surge agora precisamente para perceber as perdas que o novo banco vem tendo, e vemos estes devedores agora
do novo banco, que afinal, como dizia o Mário, afinal os ativos que o novo banco possui são também tóxicos, porque estes devedores, no fundo, apesar de serem grandes devedores, como aqui percebemos na comissão de inquérito, que falamos de volumes de dívidas com muito valor, o que é certo é que, de repente, tudo isto parece não ter grande valor e há haver aqui uma série de negociatas que nos deixa todos de cabelos em pé. Em relação a esta venda do novo banco, dizer aqui uma coisa. É que foi só de 75% e 25% ainda pertence ao Fundo de Resolução. E que este Fundo de Resolução é constituído por um número de alguns bancos portugueses, nos quais também está incluído a Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, há dinheiros públicos de todos nós a contribuir aqui para esta situação do novo banco. De referir também que neste procedimento da venda que houve, é agora, neste momento, nós todos queremos saber como é que foram estes processos, como é que foi este contrato. Aliás, curiosamente, diz então o Luís Filipe Vieira que quem assinou o dito do contrato devia estar enforcado, referente-se precisamente ao que dizia ao Mário Centeno, segundo, na altura, conforme foi interpretado. E dizer o seguinte, parece-me que era importante percebermos aqui, é que todo este processo, porque conforme também explicou o Mário e o Afonso, neste processo das vendas e desta reestruturação da dívida e muitas vezes da venda destes ativos que existem, conforme explicava o Mário, há uma desvalorização do próprio ativo. O que me parece importante, para que isto não, e usando aqui assim até a terminologia do último nosso programa, e para que a culpa não morra aqui também solteira, é que nós saibamos quem foram os gerentes, quem foram os diretores bancários que promoveram todas estas ações. Quem foram os avaliadores dos imóveis? Aqueles que, nesta altura, portanto, atribuíram essa designação do banco bom e dos ativos positivos e que lhe atribuíram determinado valor, que nós estamos aqui a falar, isto é uma falácia, porque no fundo o que acontece? Deram, digamos, as dívidas foram informadas porque pertenciam, um imóvel era atribuído vários milhões. Só que depois, isto no fundo é tudo vendido ao desbarato. Portanto, há uma construção. E parece-me que era importante perceber quem são os responsáveis dessas ações e quem fez efetivamente permitir que estas negociatas fossem efetuadas. Porque senão, o que é que nós vemos agora? Vemos o Muniz da Mata, que tem aquele problema célebre do Alzheimer, que acontece agora nas comissões de inquérito, como já aconteceu com o João da Maia, Muniz da Maia. Muniz da Maia. Eu não quero que seja da Maia como eu. É teu primo. Portanto, vemos o Luís Filipe Vieira também, portanto, nestas desculpas, que são uma vergonha, estas comissões de inquérito que eles vão lá dizer, isto é uma vergonha, é uma revolta que dá para todos nós. E é incompreensível. E, portanto, era importante nós percebermos como é que o mecanismo foi feito, quem decidiu qual era o lixo que foi aqui para o novo banco, que foi herdado do BES e que foi para o novo banco. E no fundo, saber também destas pessoas uma coisa interessante, até fazendo aqui uma ponte para uma coisa que também já falamos aqui de um outro programa, que é o enriquecimento ilícito, e perceber estas pessoas qual era a situação patrimonial que tinham antes destes negócios e agora qual é a situação que neste momento têm. Acho que era importante perceber quem é que foram os conselhos de crédito que aprovaram todas estas decisões, quem foram os beneficiários de todas destas ofertas. E, portanto, eu penso que a tónica deveria ser posta mais aqui, porque senão estamos um bocadinho... Não sei se, acho que já alguém disse, é mesmo uma palhaçada, nós vamos para as comissões de inquérito, eu não estou a dizer que elas não devam ser feitas, estou a dizer é que vem muito pouco fruto daquilo, não é? Acontece, não sai sumo,
não sei se nenhum, escudam-se nestes disparates pegados, não sei como qualificar. E depois vemos outra coisa que eu queria aqui falar, que é uma coisa que também nos cria aqui revolta, no meio disto tudo, e dá a sensação aos portugueses sempre que isto é tudo uma grande palhaçada. Isto é muito mau, é este sentimento permanente, que isto é sempre uma palhaçada, que ninguém vai sair toda a gente impune, e o sentimento permanece. E a cereja no topo do bolo em relação a isto é quando nós ouvimos falar, portanto, o novo banco é o que é. Os devedores, ninguém deve. Eu percebo que, juridicamente, como dizia o Mário, nós podemos sempre escudarmos nestas coisas do não há incumprimento, como dizia o Luís Ferreira, não é? Porque está em reestruturação, logo incumprimento não aconteceu. Penso que ele terá dito mesmo isto, que não havia a tónica de estar ou não estar no incumprimento. Uma vez reestruturado, o incumprimento é sanado, basicamente, naquele momento. E a cereja do bolo, como eu dizia, são a atribuição dos prémios de gestão, neste momento, aos senhores do novo banco, à administração do novo banco. E isto é uma coisa revoltante. Eu acho que eram 400 milhões, eu já não sei qual é o valor que estava aqui em causa. Mas é também é sempre na hora dos milhões, como diz o Afonso, nós nunca falamos nada que não seja... É 1.8. É um clube milionário, isto é outro campeonato. É o clube dos milhões. É uma coisa incrível. E isto é de veras... Eles atribuem a eles mesmos. A eles mesmos, exatamente. Pronto. Sendo que há também uma imposição da Comunidade Europeia que proíbe esta distribuição de prémios de gestão. Portanto, eu não consigo perceber como é que, no meio disto tudo, há o desplante de ainda dizer que, vamos ainda deixar que é mais alguns por casa. Acho inacreditável este tipo de situações que possa acontecer. Depois, queria só dizer aqui mais uma coisa interessante. Eu perdi-me de um bocadinho da situação, do que é que me tinhas, das questões que me tinham aqui, que me tinhas referido, mas dizer também que há aqui uma outra situação que nós temos que perceber, que é do tanto que eu percebi sobre este contrato com o Lone Stone, este contrato tem uma reestruturação de dívida, não é? Que está agora a ser feita e tem um términos, não é? E, portanto, nós vamos ter aqui assim o menino nos braços, novamente, e por isso é que estamos aqui assim a ver o que é que nós vamos fazer com o novo banco, não é? Porque nós temos ainda, eu não sei se isto penso que é atual, porque parte um bocadinho os mecanismos económicos, mas eu penso que nós temos aqui assim, até 2046, nós temos que fazer aqui uma devolução ao Fundo de Resolução, até 2046, do plano inicial pelo menos era assim. E, portanto, isto passa por, tem que ser devolvido ao Estado, e nós neste momento, o Fundo de Resolução já gastou 7 milhões, mais de 7 milhões com o novo banco. 7 mil milhões. 7 mil milhões. Eu perco a noção das grandezas, Mário. É mesmo 7.876 milhões. Eu perco realmente a noção das grandezas quando eu sou para... É o orçamento do Ministério da Educação durante um ano. Pois, isto, pronto, e o que eu queria dizer é que isto realmente revolta muito as pessoas, porque nós temos um saco sem fundo. Que não para, e depois estas comissões de inquérito, como eu dizia, elas são boas, porque são necessárias, porque expõem aqui isto, mas expõem alguns problemas, os problemas, mas ao mesmo tempo acabam por ser um bocadinho ineficientes, ineficazes, não é? Porque depois chegamos ao fim e o que é que nós vamos apurar isto? Falávamos do Ministério Público há pouco, não é? O que é que vai sair daqui? Deixo eu a pergunta. O que é que vão sair daqui destas comissões de inquérito? Para onde é que nós vamos? O Sr. Luís Filipe Vieira e o Sr. Nunes Maia, o que é que lhes vai acontecer? Fica-nos sempre este desagrado desta dúvida, que parece que a resposta não é boa. Lígia, eu gostava que para além daquilo que tu entenderes falar, que
respondesse a estas questões. Será que, efetivamente, os contribuintes portugueses não vão perder nada, que vai tudo ser recuperado, com a história do novo banco, como diz o António Costa? Segundo, e como disse atrás o Passos Coelho, vamos ver as histórias, porque isto tem uma história. Será que o Ministério Público não tem o dever de fazer nada no meio destas coisas que lesam os cidadãos e que põem em causa a própria justiça portuguesa, porque depois é a justiça portuguesa que é assim, e depois dizem que é tudo uma vigarice e que a justiça pura e simplesmente não funciona? Face a factos tão notórios como estes, o que é que a senhora Procuradora-Geral da República e os senhores Procuradores da República, que papel é que eles têm no meio disto tudo? E, finalmente, uma outra pergunta muito provocadora. Será que a banca... primeiro, será que os banqueiros estão acima da lei? Segundo, será que os grandes bancos que têm uma cota muito grande do mercado, é bom que eles estejam nas mãos de privados ou devem ser públicos? Uma grande cota, peço desculpa, de... Mercado. De mercado. Ok. A experiência que nós temos é que um banco que tem uma grande cota de mercado não pode falir. Pois, temos essa experiência, sim, e ultimamente aquilo que nos tem acontecido é que eles quase estão todos a ameaçar falir, não é? Têm todos ameaçado falir. E, portanto, quando eles ameaçam falir, é um problema de todos nós. Eu, relativamente a este assunto, gostava de dizer que isto, se não fosse uma tragédia, era de facto muito cómico. Era uma situação mesmo muito cómica. Eu estive esta semana a ver a inquirição de um senhor, portanto, alemão, que é presidente do Conselho de Administração de uma coisa que se chama Nani Holdings. E essa coisa que se chama Nani Holdings, ele tem um nome assim que eu já não me lembro, mas pronto, enfim, foi o senhor alemão que lá veio. Como? É alemão ou russo? Eu penso que é alemão. Sim, diz. E portanto, ele tem um nome assim, tem um nome esquisito. Ele é presidente do Conselho de Administração de uma coisa que se chama Nani Holdings, e esta Nani Holdings, portanto, é dona do Lone Star e da Hudson Consulting, ou a Hudson Consulting é dona da Lone Star através da Nani Holdings, é assim uma coisa. Ou seja, é o esquema habitual, não é? O esquema habitual. Isto, sinceramente, eu acho isto acho que isto tem alguma graça, porque ultimamente o que nós temos visto é que estes grupos económicos, estes grupos financeiros, porque basicamente fazem dinheiro de onde ele não existe, e sem acrescentar valor a coisa nenhuma, são constituídos por uma coisa, por um esquema, parece uma matriosca daquelas russas, em que uma pessoa vê uma empresa e depois abre essa empresa e instala outra empresa dentro. E dentro dessa empresa, abrindo, ainda está mais uma mais pequenina e outra mais pequenina assim, e assim por diante. E, portanto, estas matrioscas financeiras fazem-nos perder completamente a noção de quem é que é o dono de quê. Mas tu falaste neste senhor e eu gostava que falasse nas funções. Então este senhor, o que é que acontece com este senhor? Este senhor é muito interessante porque este senhor então é presidente do Conselho de Administração, teoricamente, de quem é dono de 75% do novo banco. Este senhor
E, portanto, foi inquirido para se saber o que é que se passa no novo banco, porque, teoricamente, ele representa os donos do novo banco. Ora, este senhor, portanto, foi-lhe perguntado o que é que, porque é que a venda de ativos está a acontecer, portanto, por um preço muitíssimo mais baixo do que aquele que está no balanço. E o senhor não sabe, porque, portanto, este presidente do Conselho de Administração diz que não sabe, porque o banco tem um conselho, o próprio Conselho de Administração, e eles lá é que decidem tudo. Depois perguntaram-lhe então porque é que o novo banco, a gestão do novo banco, ia receber prémios no valor de 1,8 milhões. Estando, evidentemente, a gastar dinheiros públicos 7 mil milhões, como já foi referido. Ora, portanto, este senhor, que é dono de 75% do novo banco, também não sabe, porque isso também era lá com eles. Eles é que decidiam quais eram os prémios e quais eram os objetivos que eles tinham que concretizar para ter os prémios. Foi-lhe perguntado o que é que aconteceu, portanto, para ser necessário, não era suposto o novo banco vir a utilizar todo este capital, tanto o capital do Fundo de Resolução, 7 mil milhões, mas não vir a necessitar de tanto capital, uma vez que a própria empresa que o comprou havia de ter lá posto 1.000 milhões. E, portanto, porque é que o novo banco ia precisar de tanto dinheiro? Ora, este senhor também não sabe, porque isso também é lá com eles, do novo banco. Ora, isto é uma coisa interessantíssima, é que este senhor não sabe de nada. Este senhor é dono, quer dizer, representa os donos, porque também não se sabe quem são os donos. Representa os donos que representam um fundo, que representam uma consultora, que representam etc. Pronto. E, portanto, ninguém sabe, também não se sabe quem são os donos, mas este senhor não sabe absolutamente nada. Aquilo que pareceu na comissão de inquérito é que este senhor assina de cruz. Portanto, chegam-lhe os resultados, chega-lhe o relatório do banco de tempos a tempos e ele lá assina o relatório e, portanto, está tudo bem. Ou seja, o que nós ficamos a perceber é que esta gente ou goza connosco ou então é completamente, portanto, inábil. E eu não acredito que seja efetivamente inábil. Com certeza estão a gozar connosco, porque como é que é possível um presidente de um conselho de administração dos donos do novo banco não saber nada de coisa nenhuma, nem decidir nada? Portanto, aparentemente podem dar aquele lugar a qualquer um de nós que nem temos que perceber nada de bancos, nem da área financeira, porque, evidentemente, fazemos o mesmo papel que ele faz. Olha, isto não é nada comigo, porque eles lá estão a tratar do assunto e, portanto, não tenho nada a ver com isto. Portanto, este é mais um caso, este tal senhor, é mais um caso de uma inquirição em que nós não ficamos a saber absolutamente nada, porque eles não se lembram de nada. Não se lembram, nem sabem, nem estiveram lá. O que é interessante nisto tudo é que o novo banco e o BES e o novo banco emprestaram 500 milhões a Bernardo Muniz da Maia, quando com as seguintes garantias, porque ele deu o aval pessoal e ele pessoalmente só tem um carro em leasing. Depois emprestaram ao Luís Filipe Vieira 300 milhões e o Vieira só tem um palheiro. Depois emprestaram mais 200 milhões a Nuno Vasconcelos, que também só tinha uma mota d'água, como nós nos lembramos, não é? Berardo tem uma garagem e também levou 100 e tal milhões. Ora, portanto, como é que isto é possível? É que isto parece um jogo. E, efetivamente,
eu acho que pelo menos a vantagem de termos estes inquéritos parlamentares feitos e podendo ser assistidos em direto por nós, é nós percebermos que a nata da nossa, dos nossos empresários, grandes empresários, é esta. E, portanto, representam um péssimo exemplo para todos nós. A partir de um palheiro, a partir de uma roda de um carro, provavelmente, porque está em leasing e ainda não pagou todo, ou a partir de uma moto d'água, eles conseguem conseguem construir um império, que é uma coisa que nenhum de nós consegue fazer. E, portanto, basicamente era isto que se me oferecia dizer sobre o assunto. Eu gostaria que te pronunciasse sobre o problema da banca. Será que bancos muito importantes, nomeadamente com peso enorme no mercado, será que é bom que eles é aceitável que eles estejam nas mãos de privados? Pois, exato, tinhas perguntado isso. Sim, não acho aceitável. Não acho aceitável. Os bancos, a partir de uma determinada dimensão, em que possam colocar em risco o próprio sistema, a própria economia do país, e isto nós acabamos por perceber depois de todo este problema com a banca, não é? Nós, a partir de uma determinada dimensão, nós teremos sempre que pagar os prejuízos da banca. E, portanto, teremos que os pagar porque os bancos são too big to fail, não é? Portanto, os bancos que são efetivamente muito grandes. E se nós temos que os pagar, não era melhor eles serem de facto nossos? Para mim era, sem dúvida nenhuma. Os bancos... Trata-se de uma questão de justiça. Se nós temos que pagar, se o povo tem que pagar os prejuízos, não tem o direito de ficar com os lucros? Claro, evidentemente, tem o direito de ficar com os lucros. Lá está, é isso mesmo. Eu passo agora para o Mário, porque eu pensava que tu ias falar de um senhor chamado Eugeni Casares e da Nani Holdings, que foi um artista que fez isto. Ele assessorou o Banco de Portugal na venda do novo banco. E depois foi para a Nani Holdings, que detém o capital da Lone Star. Estão os tais esquemas que eu falava no início. São esses esquemas. Desculpa, não, e diz este senhor Eugeni Casares, diz ele que não há conflito de interesses, não houve conflito nenhum de interesses e o Ministério Público ainda não descobriu que aqui há crime. Ora bem, vamos explicar também. Nós sabemos, aqui pelo menos 3 juristas, sabemos o que é, mas o Afonso e a Lígia também sabem muito bem aquilo a que nós em direito chamamos um negócio consigo mesmo, que é no fundo isto que se passa com estes esquemas todos. Acabam por fazer... Desculpa, Mário, chama-se negócio consigo mesmo e chama-se corrupção. Exatamente. Pronto. Agora, o grande problema que eu sempre tenho, tu sabes disso, vocês sabem todos, eu tenho sempre uma grande preocupação em ser claro para as pessoas que nos estão a ouvir, porque isso é fundamental, as pessoas que estão a ouvir-nos, porque nós os 4, 5, aliás, entendemos-nos perfeitamente sobre estas matérias, mas as pessoas que nos estão a ouvir podem resvalar com este sentimento de impunidade que todos nós pusemos aqui a nu, podem resvalar para uma revolta que crie um sentimento de indução das pessoas a não acreditarem no sistema democrático. E este é que é o grande perigo. Claro. Aqui é que reside o perigo. E por isso eu dizia,
quando o Afonso falava na supervisão, eu fico estupefacto, porque no governo do Passos Coelho, por exemplo, eu agora nem faço nenhuma crítica demasiadamente contundente, mas lanço isto. Nas vésperas das eleições de 2015, o mesmo doutor Carlos Costa, que era do Banco de Portugal, que era o governador do Banco de Portugal, foi reconduzido nas vésperas das eleições pelo governo da altura, que estava a cessar funções. Portanto, estas coisas, depois o que é que acontece? À medida que tudo isto se foi desenrolando, as pessoas vão assistindo que estes banqueiros, estes capitães vivem com uma impunidade total, e o que é que acontece? Derivam para soluções que não têm nada a ver com a democracia. E deixam de acreditar no sistema democrático. Eu lembro de uma frase, que aliás eu creio que até foi citada pelo Dr. António Costa, uma frase do meu querido amigo, nosso amigo, lembra-se dele perfeitamente, Henrique, em Coimbra, foi nosso amigo e professor, Dr. Jorge Leite, Muito que dizia que era muito difícil endireitar a sombra de uma vara torta. Isto tem imensa graça. É muito difícil endireitar a sombra de uma vara torta. E realmente estas coisas já são tortas há tanto tempo, há tantos anos, que de facto lançam o descrédito nas instituições, na Justiça, no Banco de Portugal, nas fiscalizações. Tudo isto lança esse descrédito e nós corremos o risco de que as pessoas deixem de acreditar no sistema democrático. Vou-vos dar um exemplo, para terminar, que me preocupa muito. Viram o que aconteceu anteontem em França, em que uma série de militares franceses, a maior parte na reserva, anunciou praticamente o seguinte, que relativamente à questão dos imigrantes, do poder que estão a tomar, os islâmicos no mundo, e designadamente no país que eles são naturais, em França, disseram a Macron o seguinte: meu caro Sr. Presidente, ou resolve este problema ou resolvemos-lo nós. Quer dizer, ameaçam o governo francês, legitimamente e democraticamente eleito, com um putsch d'État, com um golpe de Estado, que naturalmente será sanguinário. E é isto que nós devemos dizer aos nossos ouvintes. Não deixem manobrar-se e ir para situações antidemocráticas, porque, vejam bem, quem é que veio aplaudir esta ameaça de golpe de Estado em França? Foi o partido da senhora Dona Marine Le Pen e o equivalente aqui em Portugal ao Chega. Fica também o meu convite para que a direita democrática em Portugal corte definitivamente com o Chega e com todas estas derivas da extrema-direita que podem levar a situações muito complexas relativamente à nossa liberdade de expressão. Zé Afonso, estamos realmente, este tipo de situações, estamos a ver que constitui um perigo para a democracia, para o Estado democrático. E depois, gente como o agente do Chega, que diz que todos estamos num país de corruptos, mas curiosamente, relativamente a estas questões, não se ouve falar, o Chega não fala. Mas passa a percepção de que estamos num país de corruptos, as pessoas, e ele de tanto falar na corrupção, acaba por se pensar que o Chega é contra a corrupção.
Eu queria que falasses nisto, porque isto é muito importante, porque está em causa o Estado Democrático, como disse o Mário. E já agora que respondesse àquela provocação que eu lancei, de se a banca é demasiado importante para o país, demasiado perigosa para o país, para os banqueiros estarem em cima da lei, e a grande banca, isto é, os bancos muito importantes, que portanto não podem falir, se essa banca pode estar nas mãos dos privados ou deve estar em mãos públicas. Muito bem. Eu já respondi a quase tudo. Afloraram aqui a questão do descrédito. Eu disse na minha primeira intervenção que isto era o descrédito para os próprios que vão à Comissão, para a própria Assembleia, para o sistema bancário e, no fundo, para todo o sistema democrático. Portanto, isto é um descrédito total. Gostava de salientar o que disse a Luísa sobre a questão dos prémios de gestão e que eu me tinha escapado e que é, de facto, uma questão muito importante. E também aqui o regulador esteve mal, porque a forma que o regulador encontrou foi dizer, então nós descontamos esses 2 milhões ao valor que o Fundo de Resolução poderá subsidiar, mais uma vez, o novo banco. Mas os senhores ficam na mesma com o direito para o ano de receber os seus 2 milhões ou perto disso. E que ajuda ao descrédito. O problema, nós podemos ter os discursos mais acalorados sobre o tema, sobre a defesa da democracia. O problema é quando a democracia, as suas instituições, os seus representantes falham redondamente como estão a falhar. E isso abre o terreno para todas as demagogias. E nós não podemos continuar nesta impunidade total. Mas também queria dar uma resposta aqui a uma generalização que a Lígia inadvertidamente fez ao falar dos empresários. Eu quero dizer que nós temos mais de 400 mil empresários em Portugal e que uma grande esmagadora maioria deles não são como esta meia dúzia de senhores que nós conhecemos. Eu sei que não foi com essa intenção, mas eu quero fazer aqui uma ressalva. Esta uma grande evolução do país. Dos milhões, devedora de milhões. Estes do clube dos 100 milhões para cima. Pois é, mas é preciso que se diga que nós temos muitos e bons empresários e que o país precisa deles e que a maioria não são como esta gente. Claro, nós temos... Eu quero que isso fique saliente. Nós tivemos de 1990... Deixa-me... Dados da Pordata, em 1990 nós tínhamos 388 mil empresas e hoje temos 1.335.000. E aqui estão muitos empresários e muita gente que trabalha muito e que é séria, que paga impostos, que são responsáveis por... E nós, destas empresas, só temos 875, dados de 2019, com mais de 250 pessoas. E há aqui grandes empresários, grandes trabalhadores, grandes quase sempre um país que trabalha. Agora, que não pode trabalhar para meia dúzia, que nos fazem passar todos por parvos. E quanto nós não respondermos a esta, e não dermos o exemplo, o Estado não der o exemplo, e não for duro com quem... O Estado é muito duro com os fracos, e é muito fraco com os fortes. Mesmo quando esses fortes são uns anões que se elevam, mas não passam de uns anõezinhos, que moralmente não têm moral nenhuma, portanto são os anões. E para isto, e deixem-me só terminar com 4 ou 5 comentários, além de parabéns a mim próprio, ao meu Sporting, que os meus amigos não disseram, gostaria de dizer, e exemplos como este, esta semana, e são exemplos como estes que continuamos a falar do Chega e tudo isso. O problema é os casos como mais uma vez, o inefável Ministro da Administração Interna, muito forte com os proprietários do Zemar, conseguiu fazer uma nacionalização ali do Zemar, muito forte com esta gente. Depois temos intervenções como a de João Galamba, que não sei o que é que, não sei, de facto é que lhe ia na cabeça. Temos um ministro dito de esquerda que acha muito bem estar a despedir por algoritmo, ou seja, por uma máquina qualquer que está ao luxo de escolher as pessoas que são para despedir. E isto é o que a esquerda portuguesa atualmente está a fazer. Mas deixem-me também, falando no mesmo ministro, não, isto é o descrédito. E o descrédito da esquerda. E a esquerda, que nos governa há tantos anos, é a grande sementeira, como em França, é quem está a dar falhanço completo às políticas de esquerda, está a dar o terreno e a semear o populismo. Mas também é o mesmo ministro que fez um plano ferroviário muito bem feito, a meu ver, e é uma coisa que eu defendo, que eu quero dar aqui também os parabéns. E deixem-me terminar com uma notícia triste do dia 2 que estamos a gravar o programa,
e eu, como um humilde amante de teatro, deixar aqui um beijo, um abraço a toda a gente do teatro e, em particular, a Maria João Abreu, que hoje nos deixou fisicamente, mas deixou como os grandes artistas nunca morrem, e, portanto, ela também nunca vai morrer na memória dos portugueses. Um bom fim de semana a todos, beijinho às meninas, um abraço aos meninos. Não vais. Espera um pouco. Luísa, então. Bom, eu vou responder então telegraficamente, também tenho que dizer aqui duas coisinhas mais. Relativamente ao que dizias do Chega, eu acho que nesta questão nós também não podemos ter duas tentações. Primeiro, não podemos dizer que sabemos que o Chega faz uma apologia demagoga, que cavalga a corrupção, agora está calado, mas também não é por isso também podemos inferir que ele que é corrupto ou que está a favor disto. Acho que também não estamos a fazer o mesmo tipo de demagogia, portanto, acho que se calhar vamos nos escusar de comentar. Relativamente aos bancos serem públicos, não me parece, não vamos começar também isto tem a ver com a nossa ideia de Estado, com a nossa ideia de ser liberal, ou mais ou menos liberal, mas na minha ótica, e não começando aqui uma outra discussão, porque agora já estamos em jeito de remate, não, eu não entendo que esse deve ser a solução, e também, mais uma vez, seria a incapacidade e o que aqui correu mal. Não é por isso que a fórmula está toda ela errada, porque nós vemos outros bancos privados a funcionar bem, temos a banca com altos e baixos, mas também não podemos fazer deste exemplo terrível do BES inferir dessa forma. Fazendo só dois apontamentos, eu tenho que, realmente não dei os parabéns à Lígia, tenho que o dar. Obrigada. À Nossa Senhora Lígia, e também dar os parabéns ao Sportinguista, eu já tinha dado de forma informal ao Afonso, mas de facto o nosso leão também está de parabéns aqui do programa. Mas, e também com isto, a tarde foi-se dizer que eu não sou do Sporting, mas não ligo muito a futebol, mas fico muito feliz que o Sporting tenha ganho e os meus amigos sportinguistas estejam hoje muito contentes. Fico triste e apreensiva com as festividades de ontem terem ocorrido da maneira que ocorreram e a falta de planeamento que houve. E mais uma vez, aqui no dia de hoje até foi notícia só para percebermos como há aqui a falta de planeamento e esta gestão da pandemia, por vezes, é absolutamente revoltante. Nós ontem vimos o que vimos, milhares de pessoas à solta, de uma forma descontrolada e sem quaisquer regras sanitárias. E hoje vemos uma notícia de jornal dizer que vai haver multas para ir para a praia, se não respeitamos o semáforo, 100 € se tivermos sem máscara, etc. É quase também uma brincadeira, é quase, mais uma vez, nós não conseguimos ter harmonização nos nossos comportamentos, é incompreensível. E, portanto, não é bem, no dia de hoje, vemos que as multas de 100 € para ir à praia sem máscara ou sem respeitar o semáforo, não é realmente uma coisa que nos faça perceber como há estes dois pesos e duas medidas e como é que nestes momentos que se sabe, ontem não foi uma surpresa, nós sabíamos que ia haver uma festividade e como é que não se tomaram aqui os planeamentos necessários. Portanto, era isto por hoje. Então eu gostava de falar sobre isso. Não, isto está um pouco fora do nosso tema. Pois está, mas agora a Luísa trouxe, não é? Portanto, agora não pode ficar. Eu agradeço que não fales, se quiseres dizer qualquer coisa sobre o problema do novo banco, e isso tudo bem, mas agradeço, nós vamos... Não, sobre o problema do novo banco, eu só queria, e agora também, brevemente, parafraseando a Luísa, 2 pesos e 2 medidas é aquilo que Rui Rio tem tido. Efetivamente, Rui Rio diz que é um democrata,
Nós acreditamos e acreditamos durante muito tempo que sim, que seria um democrata, e neste momento Rui Rio basicamente o que tem feito é aligeirar este partido completamente antidemocrático que é o Chega, de modo a que ele possa ser, de algum modo, um trampolim para chegar ao poder. Portanto, isto é que são 2 pesos e 2 medidas. Lígia, é a reestruturação do Chega. Olha, a reestruturação. Ora muito bem. Pronto. Muito brevemente, vamos terminar. Pronto, mas vamos terminar. Mas é assim, estes festejos, os festejos do Sporting, e aqui eu tenho que admitir que eu percebo perfeitamente o que aconteceu aos sportinguistas. Os sportinguistas não eram campeões há 19 anos. Portanto, estamos a imaginar o que isto é e o que é toda esta alegria contida durante tantos anos. O Afonso percebe isso melhor do que... Foi a garrafa de champanhe que rebentou. Ora nem mais. Então, eles juntaram-se à volta do estádio e, portanto, resolveram fazer uma festa da romba. É lógico que é muito difícil conter uma multidão que era o que lá estava, uma multidão que quer festejar. É muitíssimo difícil. Porque se a polícia for dura demais, vai haver críticas porque a polícia for dura demais com alguém que estava a festejar. Se a polícia for branda demais, também há críticas porque estamos numa pandemia, etc. E, portanto, não havia uma boa maneira de lidar com isto e não me digam que isto tinha que ser programado, porque eu até gostava de saber, Luísa, qual era a programação que se podia fazer para um festejo que é espontâneo. E quando as coisas são espontâneas, não é possível fazer nada. Olha, eu agora... Com isso tudo não houver nenhum surto, daqui a 15 dias... Se não houver nenhum surto, daqui a 15 dias, nós chegamos à conclusão que a naftalina dá cabo do vírus. Vamos terminar. Vai ser o Sporting a desconfinar o país, é o que vai ser. Vou terminar à conta do Sporting. Vou terminar com 2 manifestações de esperança e de otimismo. Estamos todos congelados. Então, de esperança e de otimismo é também, simultaneamente, parabenizar o Sporting e aqui o Zé Afonso por esta excelente vitória e, sobretudo, eu já disse particularmente ao Zé Afonso, já o disse aqui, e sobretudo porque conseguiu fazer isso com um presidente que é uma pessoa que não é um vigarista nem é um troglodita. E demonstrou que no futebol é possível ganhar-se sem ter dirigentes vigaristas e trogloditas. Ótimo para o desporto nacional, para além de ser o quebrar dos monopólios. Esses monopólios nós não queremos em lado nenhum. Portanto, é o quebrar dos monopólios e para o desporto nacional foi muito bom. Outra coisa é que, efetivamente, nem todos os empresários são escroques. Há muitos que não são, é gente muito trabalhadora, muito dedicada e muito honesta. Ainda há pouco tempo, o Sr. Rui Nabeiro esteve aí na televisão e, devido à longa idade dele, e ele ainda está no ativo, apesar da longa idade, é um empresário digno do nosso respeito, da nossa homenagem. E bom seria que todos os empresários portugueses, e há muitos, sigam o exemplo dele. Mas seria necessário que fossem todos, seria importante que fossem todos. Claro que isso não é possível, mas que o exemplo de uma pessoa, dessa pessoa com a vetusta idade de 90 e tal anos, que ainda está no ativo e é uma pessoa que gera com competência e honestidade, como o Frederico Varandas no Sporting geriu com competência e honestidade este triunfo do Sporting. Sem dúvida. E vou terminar com este motivo de regozijo e de esperança.
Muito bem, em beleza. Parabéns, Afonso. Parabéns, Lígia. Um abraço para todos. Obrigado. Pedimos até ao próximo Politicando, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto, porque vale a pena ouvir este programa, um programa extremamente vívido, um programa com emoção e com saber. Um abraço para todos e um abraço para os nossos ouvintes também. Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior.